Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. E eu, neste momento, vou ler mais perguntas do livro, oitavo volume do Histórico de Perguntas e Respostas de Cultura Racional. Então, 109, a pergunta: que quer dizer transbordamento natural? É o que passa do limite. Exemplo, um copo cheio d'água transbordou naturalmente, passou do seu limite de capacidade. O transbordamento natural é o mesmo livre-arbítrio? Não. O transbordamento natural é o que passa do limite. E o livre-arbítrio só é o mesmo transbordamento quando há o abuso do livre-arbítrio. Agora, o livre-arbítrio usado para o que é útil e necessário para o progresso da fase racional é o natural e não prejudica. Mas tudo que passa do limite é prejudicial. Existe razão superior ao chamado livre-arbítrio? Não, porque o livre-arbítrio já é uma razão superior. E estivemos aqui conversando no intervalo e alguém perguntou: com o desenvolvimento do raciocínio acaba o livre-arbítrio? E também, se a pessoa é responsável pelos seus atos, então quer dizer que se eu sou comandado, eu não tenho nada com isso? Não tem nada a ver com a história? Eu sou comandado por alguém, então eu não sou responsável? Será que é isso? Vamos esclarecer agora. Oswaldo, já me cabendo aqui uma observação, porque a gente vive, na verdade, este mundo de especulações. Nós temos o livre-arbítrio de fazer essas especulações na qualidade de estudantes, porque ainda somos um tanto quanto pensadores e nem tanto racional quanto gostaríamos de ser. Estou falando quanto à natureza da evolução. Então, cada um assume a sua responsabilidade. Mas nessas duas perguntas do livro Universo em Desencanto, feitas pelo racional superior, ele qualifica bem essa questão do livre-arbítrio, que existe o livre-arbítrio dentro do limite e existe o livre-arbítrio além do limite, que é o que ele chama de transbordamento natural. Então, no mundo racional, existe o livre-arbítrio dentro do limite, que a liberdade é uma razão superior. Os habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos, que abusaram desta liberdade, aí veio então o transbordamento natural e as consequências que nós estamos aqui neste mundo recebendo de volta para nós mesmos. Porque nós que estamos aqui sofremos as consequências do que fizemos anteriormente. Na própria Gênese bíblica existe essa questão, quando, me permita aqui os companheiros de mesa, embora a gente não tenha uma formação teológica, mas muita gente ainda se liga nesta questão, que era a história do paraíso, mais ou menos parafraseando essa questão do livre-arbítrio. Tinha lá o Adão, né, a Eva, perdão aí não é personificação, mas é a personificação das energias, que a gente deva considerar, e ele podia ou não comer aquele fruto proibido, que é a questão que dizem que, a partir daí, passou a ser um pecador. Aí a questão filosófica, estou fora, com todo respeito às questões filosóficas que criaram, mas foram muito boas para nos lapidar, aprimorar e desenvolvermos, né, para a gente chegar aqui. Mas a questão realmente é de liberdade. A questão é da liberdade. E o transbordamento natural é que dá consequência às coisas que nos acontecem de pior. Não foi Deus que fez o mundo da forma que nós o vivemos. E na Bíblia está escrito isso, mas as pessoas agem como se Deus tivesse feito este mundo e não fez. Na Bíblia está escrito que ele não fez este mundo. Porque este mundo existe da forma que existe, porque o homem e a mulher transbordaram. Mas havia uma razão superior para isto, da natureza que nos fez, que nós passamos a ser feitos por duas energias. Mas este é o contexto da Gênese bíblica de um segundo mundo. E o racional superior está nos falando aqui do contexto de um primeiro mundo, onde não existem duas verdades, nem três, nem quatro, é apenas uma. Então, esta questão do transbordamento natural é onde nós estamos num mundo
de pureza, limpeza e perfeição, criado sim, este sim, criado pelo verdadeiro Deus. Seria, simbolicamente, na escrituração bíblica, corresponderia ao paraíso racional, mas apenas em sentimento, não em forma. A forma é completamente diferente. Porfírio vivia no paraíso racional e transbordou, comeu o fruto proibido, saiu do paraíso. Não deixa de ser uma preparação. Não deixa de ser uma preparação. É verdade. A gente analisa sempre o livre-arbítrio, a escolha, como se essa vida fosse só essa vida. Aí não se analisa o completo. Porque se nós estamos hoje aqui, já estamos colhendo o que plantamos numa vida passada, usando o nosso livre-arbítrio. Se a fábrica nos fez mal e fazemos maldade, na próxima vida nós vamos continuar pior do que essa. Então você tem o livre-arbítrio de melhorar. Melhorar, cada vez melhorar. O seu livre-arbítrio é isso, cada vez melhorar. Você foi feito para isso, mas você pode melhorar, você pode se aprimorar. Aprimorando os seus conhecimentos, você pode nascer numa vida seguinte melhor, deixando de ser comandado por uma parte negativa. Então, essa vida não é só essa vida. Você já está colhendo o que plantou na vida passada. Se você plantar mal, vai colher mal de novo. Você vai continuar sendo mal. Então, a natureza está te fazendo mal por quê? Porque você fez a opção de ser mal. Você fez essa opção. Eu quero ser mal, eu gostei de ser mal. Eu gostei de fazer o mal. Então, na fase seguinte, ela não vai te colocar como fazendo o mal, não. Você vai passar a sofrer o mal. É diferente. Por isso que você deva usar o seu livre-arbítrio de forma adequada. Sempre fazendo o bem sem olhar a quem. Não importa. Não importa quem seja. Sempre procedendo de acordo com o que você não quer para si, por que vai querer para o outro? Você sempre tem que fazer o melhor para o outro, como se fosse para você. Quando é numa vida seguinte, alguém vai te fazer a mesma coisa. Tudo que você plantar para você, você vai colher. Você está sempre colhendo o que plantou. Vai vivendo e vai colhendo. Edivaldo, às vezes a gente vê uma pessoa com pouca instrução e cresce, vive bem e tudo lhe é proporcionado de tudo, vive feliz, tranquilo, e tudo que vai fazer dar certo na vida, consegue tudo. Então está aí a explicação, né? Porque em outra vida ela foi muito boa, então nessa vida ela está colhendo também e tendo tudo de bom, sem muito esforço. As coisas chegam a ela sem muito esforço. Perfeitamente. Então o que parece é que antes de nós nos conhecermos, estávamos deparando, eu tinha diante de nós um mundo sem sentido, mas com graça. Mas uma vez, sabendo que é instrumento da natureza e que não temos nada a ver com o que exercemos, o mundo pode continuar sem sentido, mas e agora também sem graça. Desestimula. Desestimula se a pessoa achar que quer continuar fazendo mal e colhendo mal na vida seguinte. Será que ele acha que o mal é bom? Então ele vai colher. Veja só, analisem só. Hoje a natureza cobra bem mais rápido do que antigamente. Hoje se paga na própria vida o que está se plantando nessa vida. Vejamos nossos exemplos dos políticos de hoje. Eles já estão colhendo o que estavam plantando. Estão arrependidos. Se der tempo, pode ser recuperado. Ou não. Foi ferramenta? Foi. Mas ele está parando. Poxa, não devia ter feito isso. Alguns. Outros acham que deveriam fazer, mas já estão pagando para ele ver que nessa vida ele já planta e já colhe. Isso é um exemplo, é uma forma de você visualizar o que é vida seguinte. Hoje você planta e colhe imediatamente. Você tem uma posição boa, tem o necessário
para sobreviver, mas precisa de mais. Edivaldo, a esse respeito, a frase, para quem não se conhece, todo erro tem um autor. Com relação a essa questão das nossas políticas, das nossas filosofias também, materiais. Eu estou falando das filosofias materiais do pensamento humano. Então, para quem não se conhece, todo erro tem um autor. Para quem raciocina, todo erro tem um conserto. Esse programa sobre livre-arbítrio, escolha, destino, é muito interessante. O Racional Superior começa logo no primeiro volume, naquelas páginas iniciais, fala que nós somos um centro astrológico. E esse centro astrológico tinha que, com o tempo, né, se ligar à natureza, se conhecer as 7 partes que nós somos formados, mas um centro astrológico está falando da nossa aura. No Obras Primas, o Racional diz que nós somos espíritos materializados, juriscondensados. Então, esse juriscondensado quer dizer que o karma da vida anterior, que Edivaldo estava falando muito bem... Ele está sendo julgado todo dia pelo que ele faz. Exatamente. Isso é juriscondensado. Quando é reinserido aqui na Matrix, que o encanto é uma ilusão, é a Matrix, e a gente vem para a ilusão quando está acordado, estado de vigília, tem alguma noção de alguma realidade em energia astral quando está dormindo, mas acordado a maior parte é ilusão. Então perde a graça de progredir a deformação, de afundar dentro da planície mais. Nós temos que voltar, a planície já está voltando. Então tem graça racional à vida porque dá certo pela orientação. A orientação racional, aí a vida dando certo, aí a vida tem graça, satisfaz, né? Mas, continuando aqui... Tem muito mais graça. Tem muito mais graça. Continuando aqui, só para ilustrar os assuntos, os árabes, quando nasce uma criança, eles dizem que Allah, o Altíssimo, manda um anjo pendurar uma tabuleta, escrito todo o destino no pescoço da criança. E o ocidental perguntando, que tabuleta? Não, ela é invisível. E destino? E o livre-arbítrio? Allah já sabe o que a pessoa vai escolher, porque é um centro astrológico, já está juriscondensado ali. Quando a pessoa vai vivendo, ela vai botando aquele juriscondensado para fora na sua vida e vai aprendendo ou não, mas vai pagando, né? E os africanos ainda dizem que a nossa áurea é uma qualidade de Exu chamado Bará. Ela vai botando esse karma para fora. Eles dizem isso literalmente, os babalaôs, os sábios africanos. A neurociência atual diz que a gente não decide nada conscientemente enquanto animal racional, e sim uma parte do cérebro toma a decisão antes da pessoa ter até noção disso, dessa escolha. Outros dizem, neurocientista, um famoso, Antônio Damasio, português radicado nos Estados Unidos, o livro dele é O Erro de Descartes, de René Descartes. Penso, logo não existo, porque quem é pensador realmente não existe. O racional tem até isso. Quem pensa, quem pensar, morre, né? Então, raciocinando, a pessoa passa a ter consciência racional e aí sim tem uma escolha. Só que a escolha vai ser seguir a orientação racional. A escolha vai ser não usar o seu livre-arbítrio diante de animal racional e inconsciente. Fora do transbordamento natural. Fora do transbordamento natural. A graça da vida racional é exatamente essa, poder escolher dentro do natural. Isso. Transbordou, aí o livre-arbítrio, mais consequências. Essa é a pergunta 110. E a 111, provando que o livre-arbítrio é uma razão superior. Não se pode impedir a pessoa de viver no mundo que ela acha que pode viver, que é este segundo mundo. E aí a escolha verdadeira hoje, para quem conhece o primeiro, é voltar, que é raciocinar. E aí cada um vai escolher aquilo que quer melhor para si. E uma conclusão aqui rapidinho. Isso já estava escrito na tabuleta de Alá. Outro filme que é do artifício, mas a natureza induzindo para alfabetizar a população, O Advogado do Diabo. No final do filme, o advogado sabe que o seu empregador é o diabo, até transfigura, né? E o diabo o acusa de descobrir que o cliente rico era culpado, mas no meio do julgamento descobria que o cliente rico era culpado e o advogado queria ganhar a causa por vaidade, orgulho, pecado favorito do diabo. E o advogado tenta devolver, né, terceirizar a culpa de volta para o diabo, diz, não, você me induziu, diabo.
e o diabo faz assim, livre-arbítrio, eu só monto o cenário. Ou seja, todo filho de Deus tem máquina do raciocínio, glândula pineal, tem obrigação de desenvolver o raciocínio, que é discernimento, sabedoria, e não cair na ilusão da maia do encanto, que o cenário está bem feito. Mas Doutor Carlos, é para o lapidar. advogado do magnético. É isso aí. Exatamente. Terminamos mais uma gravação. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like e leia o livro Universo Desencanto. Muito obrigado e salve.